todo sempre. Porque o Senhor vive, nós vivemos. Porque o Senhor reina, nós reinamos contigo. Obrigado, Pai. Obrigado por sermos filhos. Obrigado por ter nos escolhido para sermos carregadores da Tua presença, da Tua glória, Pai. Para manifestarmos o Teu amor, para manifestarmos a Tua bondade, para manifestarmos a Tua vontade nesta terra, Pai. Nós estamos aqui como filhos que Te reconhecem como Senhor da nossa vida, e nós estamos aqui para dizer sim para a Tua vontade. Sim para a Tua vontade nesta manhã, Pai. Nós não estamos aqui para ouvir o que queremos ouvir, mas nós estamos aqui para ouvir o que nós precisamos ouvir. Tu és um bom Pai, e o Senhor sabe e conhece cada uma das nossas necessidades mais interior que existe, Pai. E o Senhor é aquele que supre cada uma das necessidades. Sim, Pai. E eu declaro nesta manhã uma provisão divina, uma provisão sobrenatural, espírito, alma e corpo, sendo influenciado pelo Espírito da verdade nesta manhã. Que todo engano, que todo pensamento contrário à Tua lei, à Tua palavra, à Tua vontade caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda a influência das trevas, toda a influência do mundo, caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós somos Teus, consagrados para o Teu louvor, consagrados para viver uma vida para Ti, Pai. E nós Te agradecemos pela unção que está presente neste lugar, pela manifestação da Tua presença, pela manifestação do Espírito de sabedoria e de conhecimento, trazendo luz aos nossos olhos espirituais. Eu declaro em nome de Jesus, ouvidos para ouvir o que o Teu Espírito tem para nos ministrar nesta manhã. E eu declaro em nome de Jesus, um coração pronto, um coração manso, um coração humilde para reconhecer e receber as Tuas instruções nesta manhã e produzir muitos frutos para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. O Senhor é bom, Ele é fiel, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Como é bom ser instruído, como é bom ser educado por um Deus que é o nosso Pai e que é perfeito. Muitas vezes, nós sofremos até danos na nossa vida, porque os nossos mentores ou aqueles que nos criaram, eles não tinham, não eram perfeitos. Então, os pais, geralmente, eles vão passar para os filhos aquilo que eles entendem como uma verdade. Amém? E os filhos, eles vão ficar atentos às instruções, né, aos comandos, às sinalizações que os pais dão para eles, e eles vão crescendo debaixo dessa influência. E sabe, queridos, os nossos pais naturais, eles são limitados ao conhecimento que eles receberam. E muitas vezes, eles vão errar conosco, não porque querem, porque eles achavam que estavam certos. Não é assim? Agora eu vou te dizer, você entender que você tem um Pai que é perfeito, e tudo que Ele fala para você é para o seu bem, queridos, isso é motivo de você celebrar, porque isso é segurança. Se existe uma coisa que o mundo hoje está precisando é de segurança. Porque está todo mundo inseguro em relação ao amanhã, em relação à economia, em relação à família, em relação a tantas coisas no que diz respeito à sua vida. Mas o Filho de Deus, ele está guardado. O Filho de Deus, ele está protegido. Agora, queridos, nós só vamos desfrutar dessa proteção
nós só vamos desfrutar da plenitude de todas as promessas e bênçãos que já foram liberadas a nós, se nós tão somente considerarmos o manual de vida que o Pai nos deu, que é a sua palavra. A sua palavra é o caminho seguro para mim e para você andar todos os dias. A sua palavra é uma verdade que não vai perder o seu valor. Ela é a mesma ontem, ela será a mesma hoje, e essa verdade será eternamente imutável. Ela não muda. Ela é indestrutível. Ela não tem prazo de validade, ela é eterna. E todos aqueles que decidirem e escolherem ser guiado nesta verdade, andar nesta verdade, viver esta verdade. Que verdade? A palavra de Deus, aquilo que Ele nos instrui a viver. Sabe, queridos, a minha vida e a sua vida depende de como nós temos dado ouvido à palavra, de como nós temos recebido a palavra, que tipo de consideração, sabe? Que tipo de lugar a palavra tem encontrado em nós. Isso vai fazer toda a diferença no resultado da vida do Filho de Deus. Eu sei que Deus ama cada um de nós da mesma maneira. Deus não faz acepção de filhos. Agora, amados, Deus não pode, Ele não pode fazer nada fora da sua palavra. Porque a sua palavra é quem Ele é. Se você quer conhecê-lo, e se você quer viver tudo aquilo para o qual Ele lhe criou, na sua plenitude, viver uma vida frutífera, abundante, você precisa entender que para você desfrutar dessa vida em abundância, sendo bem-sucedido em cada área dela, você precisa dar ouvido ao que Ele diz. Porque se fizermos de outra forma, que não seja o padrão, o modelo da palavra, nós estamos fadados ao fracasso. E a viver como pessoas que não conhecem o Senhor, de tentativas. Sabe, às vezes as pessoas se frustram com coisas tão pequenas. Às vezes as pessoas se escandalizam e se decepcionam por conta de algo que alguém falou e ela não gostou. De algo que alguém fez com ela e, sabe, ela tomou aquilo como uma ofensa pessoal. Queridos, quando eu olho para a palavra, eu olho para os meus irmãos que nasceram de novo, né? Que tiveram uma experiência com Jesus e de uma vida nova. E que eles todos os dias eram ameaçados com a morte, com a prisão. E isso não parava eles. E isso não desanimava eles. E isso não fazia eles desistir do plano perfeito de Deus na vida deles. Deixa eu lhe dizer, meu querido, tudo aqui nessa terra é transitório, é passageiro. Tudo perde o valor diante da glória e da sobreexcelência e grandeza de Deus. Quando você começa a ter intimidade e conhecer o seu Pai através da sua palavra, sabe, dedicando tempo para conhecê-lo, só se conhece, amados, tendo tempo de qualidade. Ninguém conhece o outro só dando bom dia, boa tarde, boa noite. Estão entendendo? Ninguém conhece o outro de forma como deveria conhecer, só de forma superficial. Não, você tem que se aprofundar, você tem que estreitar os laços, você tem que ter intimidade, você tem que ter relacionamento. E com Deus não é diferente. Se Ele nos criou para ter relacionamento uns com os outros, porque faz parte da nossa natureza, Ele nos criou assim, e isso é importante para a nossa vida, amém? Para crescermos e desenvolvermos, até porque não existe ninguém aqui perfeito. Existe alguém perfeito aqui? Quem é perfeito? Jesus. Quem é perfeito? A palavra. Você quer ser perfeito, quer ser aperfeiçoado todos os dias? Olhe para Jesus. Veja qual era o comportamento dele diante das adversidades. Veja qual era o comportamento dos discípulos que seguiram ele. Depois que ele voltou ao Pai
E eles foram cheios do Espírito. Veja como era que esses mesmos discípulos, que antes eram medrosos, que por qualquer coisa eles se deixavam influenciar por outros pensamentos. Você vai ver esses mesmos discípulos, cheios do Espírito, cheios da palavra, atentando para aquilo que tinha valor eterno, para uma vida de intimidade, para uma vida de oração, para uma vida em conhecer a Deus, se dedicando à palavra. E você vai ver que esses discípulos passaram por coisas, que ameaças de morte, amados. A vida deles dependia, a vida deles, da família deles dependia da fé deles. E tinha horas que eles eram confrontados, ou a negar Jesus e viver, ou a ser fiel a Jesus e morrer. Num ambiente como esse, e num país como nós vivemos, nós temos uma liberdade, muitas vezes nós não sabemos aproveitar essa liberdade. Nós temos liberdade de cultuar ao Senhor. Nós temos liberdade de congregar. Nós temos liberdade de compartilhar uns com outros as boas novas. Existem países que, se alguém for pego falando da Bíblia ou falando de Jesus, é morto, é preso, é torturado, é morto. Mas eu e você temos uma liberdade que Deus nos deu, queridos. E mais do que nunca, num tempo como hoje, onde o mundo está passando por uma pandemia, está passando por uma situação de medo, de ameaça, de inconstância, de insegurança, nós temos a palavra de salvação que o mundo precisa. Mas essa salvação tem que começar afetando a nossa vida. Porque se nós estivermos acuados, com medo, por qualquer coisa, desistindo das coisas, como é que o Pai vai poder confiar a mim e a você grandes coisas, se nem nas pequenas nós somos fiéis? Eu quero saber se você consegue contar com alguém que é inconstante. Há um patrão, tem um funcionário que é o braço direito dele, mas quando ele mais precisa, fica na mão. Tudo é motivo para ele não ir trabalhar. Qualquer situação que aparece é um motivo. Isso traz segurança para o patrão? O que ele vai fazer? Eu vou ter que procurar outra pessoa. Do que adianta ter alguém só figurativa, mas que na hora que eu mais preciso, eu não posso contar com ele. Eu estou dando um exemplo de um trabalho secular. Agora você imagina isso também no reino de Deus. Deixar o corpo de Cristo na mão, deixar as pessoas na mão, avisar em cima da hora, fazer as coisas de qualquer maneira. Amados, não foi para esse tipo de vida que Deus nos resgatou. O nosso Deus, que é nosso Pai, Ele é excelente em tudo o que faz. E como filhos, nós temos que expressar nas nossas palavras, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, esse espírito de excelência. Então, assim, eu quero só, nós estamos conversando, amém? Não estou com raiva, nem estou dando bronca, nós estamos conversando. Eu só quero te incentivar, como filho de Deus, a não perder tempo com picuinhas, a não perder tempo com conversinhas, a não perder tempo com programas ou coisas que não te levam a lugar nenhum. Pelo contrário, ele faz você empobrecer mentalmente. E o que você vai desfrutar na sua vida tem a ver com a mentalidade que você tem. Como é que você tem alimentado a sua mente? Porque você acha que no reino de Deus, onde você hoje faz parte, que existe um padrão para você seguir. Se fala muito sobre renovação da mente. É porque nós, para termos o resultado de Deus na nossa vida, desse novo reino que eu e você participamos, nós temos que renovar a nossa mente para pensar como Deus, para agir como Ele. E quando eu começo a me ocupar, a ocupar a minha mente com os pensamentos certos, todo o meu corpo vai estar em segurança. Eu vou ter direção. Você já viu que alguém que está doente mentalmente, né, tem alguma doença, algum problema mental, todo o seu corpo fica em desordem. Eles perdem os comandos.
Os braços não fazem mais sua função, os pés, ele não fala mais nada que dá para entender, nem ele mesmo sabe o que está fazendo. Imagina quem está perto. Não há comunicação. A vida fica totalmente sem direção, desordenada, porque a mente está sem controle, sem direção. Eu estou dando um exemplo de uma doença mental, porque a pessoa faz isso de forma, como a mente dela está doente, todo o corpo fica doente. Estão entendendo? E isso vai refletir, aquilo que está aqui dentro, vai refletir no seu exterior, na sua vida diária, naquilo que ela faz. Agora você imagina, eu e você saímos de um reino, eu vou seguir o Espírito, saímos de um reino, onde nós estávamos acostumados a fazer a vontade dos pensamentos e da carne. Onde nós estávamos acostumados a fazer as coisas do nosso jeito. Sabe? E muitas vezes a gente tinha até aquela expressão, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim. Quem quiser gostar de mim, que goste, estou nem aí. Né? Totalmente governado pela carne e pelos pensamentos. Mas uma vez que eu e você tivemos um encontro com Jesus, e nós fomos resgatados do poder e domínio das trevas, do reino das trevas, e fomos colocados no reino de Jesus, no reino de Deus. Queridos, primeira coisa que Deus faz é mudar sua natureza. Porque a natureza do pecador, ele apronta e para ele está tudo certo. Ele nem tem consciência do que é certo e do que é errado. Porque ele está com os olhos obscurecidos. A mente dele não consegue enxergar as coisas com clareza. A Bíblia diz que o diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam. O mundo já vive numa cegueira espiritual, que é pior do que a cegueira física, porque tem muita gente que tem cegueira física e vive bem. Estão entendendo? Mas a cegueira espiritual é a pior que existe, porque você está vendo a pessoa caminhando para um abismo, ela vai morrer, e você está avisando e ela fica ainda com raiva de você. Porque ela está, sinceramente, achando que está certa e estando errada. Estão entendendo? Cegueira espiritual. Deus é amor, não vai levar ninguém para o inferno, não. Onde é que Deus que é amor, que criou o ser humano, ele vai lançar? Mas Deus não manda mesmo, não. Nem a morte era o nosso destino. A gente não nasceu para morrer. A gente nasceu para ser como Deus. Viver para sempre. Mas viver da forma coerente. Viver da forma certa. Sem defeito, sem ter nada quebrado, sem ter nada faltando, sem ter nada deficiente, entende isso? Pleno, completo, maduro, em Cristo, assim nós vivíamos, mas sem Ele, você vê como o ser humano se encontra sem Deus, as obras que Ele faz. E amados, num tempo como esse, nós não podemos perder tempo, sabe? Se até hoje, você não tem sido diligente, no reino de Deus, e não tem colocado a palavra dele e a comunhão com ele como prioridade, eu vou te dar um alerta de perigo. Eu vou levantar uma placa hoje para você. Perigo. Cuidado. Cuidado com a sua vida espiritual. Tenha cuidado de ti mesmo. Para você cuidar dos outros, você tem que estar bem. Se você não se alimentar, se você não estiver forte, como você vai ajudar outras pessoas? A primeira tempestade que você enfrentar, vai junto. Você está vendo como a palavra, ela é o fundamento, é o alicerce para a gente estar seguro, protegido e não se abalar diante das circunstâncias. É a palavra de Deus, não existe outro fundamento como ela. E a palavra diz que o homem ou a mulher sensata é aquela que considera o que Deus diz, o que a palavra diz e a pratica. Ouve, pratica. Ouve e pratica. Então, essa atitude, essa constância em estar sempre ouvindo a palavra certa, em estar sempre debaixo da influência certa, em estar sempre debaixo da convivência
com o Pai, sabe? Em relacionamento com o Espírito. Essa atitude, queridos, vai fazer você cada dia mais ser aperfeiçoado, ser completo, ser suprido, ser fortalecido. E aquilo que antes te abalava, hoje não te abala mais. Você olha para certas coisas, certos comportamentos, certas atitudes, você só olha assim e diz, que coisa feia, coisa de menino. Mas aquilo não te atinge mais. Porque ou você decide ser menino, ou você decide crescer e deixar as coisas de menino. Mas a decisão sempre será nossa. Eu sei que cada um de nós teve uma criação, e muita coisa é reflexo da nossa criação. Às vezes filhinhos muito super protegidos, às vezes aqueles que nem tiveram tanta proteção, então eles foram muito independentes e eles têm dificuldade. Eles têm uma forma de chamar a atenção. Criança, ela gosta de chamar a atenção, para ela ser atendida, para ela ser ouvida, para os seus desejos ser supridos. Às vezes a gente se comporta assim. Agora a criança ainda se entende, mamãe vai lá, papai corrige e tal, e ajuda. E adulto? Diga, eu tenho uma palavra que me corrige, que me ensina. Ei, você é privilegiado, você tem um pai que é perfeito e que ele te ama e ele não quer que você se perca como os demais. E a forma que ele demonstrou para mim e para você, o valor que ele nos dá, foi dando o seu melhor. Foi dando o único filho que ele tinha, que foi Jesus. Você ganhou o maior e melhor de todos os presentes. Você tem usufruído disso? Sabe, tudo que eu e você precisamos para viver uma vida plena, completa, suprida, com as respostas certas, sabendo como nos mover em cada situação, nós temos. Chamado Espírito Santo, o ajudador, que veio para nos ajudar em tudo que se diz respeito à nossa vida aqui na terra. Mas nós temos procurado a ajuda dele, porque o Espírito Santo, a gente só vai estar sensível às instruções, ao que ele diz, se nós formos encontrados na palavra, amando a palavra, reverenciando a palavra, dando primazia à palavra na nossa vida, porque a obra-prima do Espírito Santo é a palavra, ele só vai te guiar na palavra, fora disso ele não te guia. Se alguém chegar para você em nome de Deus, dizendo uma palavra que está totalmente contrária ao que a Bíblia diz, não receba, porque não é de Deus. O Espírito Santo só vai inspirar e levar alguém a profetizar ou falar algo que está de acordo com a palavra, está de acordo com a vontade de Deus, porque o Espírito, ele é um com o Pai e um com o Filho. E quer saber mais? Eu e você somos um com o Pai. Nós temos o mesmo Espírito. Nós temos a mesma natureza. Foi nos dado um novo coração. Nesse coração, o que é que deve habitar dentro desse coração, desse novo homem, dessa nova mulher? O que precisa habitar dentro de nós de forma ricamente, para que a gente seja uma bênção para nós mesmos e para os outros? É a palavra de Cristo. Lá em Colossenses 3,16 diz isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha só, habite ricamente. Se eu começo a considerar a palavra de Deus como a minha fonte de vida, e para mim desfrutar dessa fonte, eu preciso estar conectada a ela, o tempo todo. Quando você está com sede, você faz o quê? Vai procurar onde tem água para você beber a água. Não só basta você saber onde tem, mas você vai procurar. Quem procura, encontra, né? E você tem uma atitude. Pega a água aí. Nós temos a fonte de águas vivas dentro de nós. Mas existe uma parte que Deus não vai fazer por nós, que é buscar beber dessa fonte todos os dias. Mas é todos os dias. Porque as coisas naturais, elas refletem as coisas do Espírito. Se no natural, o ser humano, ele não pode viver sem água, né? Água é vida. Onde tem água, tem vida. Não é assim? Se você chegar num lugar que não tem água, é estéril. Não produz, não tem vida. Porque água é vida. E a palavra de Deus representa a água que eu e você, a fonte de águas vivas.
Diga: água viva. E essa água viva está dentro de você. Está disponível todos os dias para manifestar vida onde há morte. Para manifestar provisão aonde há escassez. Sabe, querido, eu vinha esses dias sabendo que eu ia ministrar hoje. Mas eu vinha orando, ouvindo ministrações, anotando algumas coisas. Você pensa que é fácil estar aqui? Falar o que eu vou procurar algum assunto, deixa eu ver, eu vou pesquisar lá no Google, né? Sobre amor na Bíblia. Então vou falar sobre amor. Não é assim não, meu querido. É com temor e tremor que você vem para cá, porque você está educando uns filhos que não são seus, são de Deus. E quer que eu te diga mais? Jesus está aqui presente nesse culto, nos observando. Como nós estamos considerando e recebendo a palavra dele. Qual é a importância da presença dele na nossa vida? Qual é a importância que nós damos a esse alimento que tem que ser diário? Porque Jesus venceu Satanás. Porque Jesus era alguém cheio de intimidade, cheio da palavra. E na hora que a pressão chegou, na hora que a tentação chegou, o que saiu da boca de Jesus salvou ele. O que sai da minha boca, o que sai da sua boca é para te salvar. É para salvar as pessoas que estão perto de você. É por isso que a Bíblia diz que a boca do justo, diga a minha boca, diga a minha boca, é um manancial de vida. Não use para outra coisa. A sua boca foi criada com um propósito: produzir vida. Jesus é o nosso cabeça, Ele nos dá a direção, Ele nos dá as instruções, Ele nos dá as sinalizações, Ele dá o comando para o corpo, mas eu e você somos o corpo, e o corpo é aquele que recebe o comando e executa. Corpo não é inativo, corpo não pode ficar parado, senão fica doente, senão fica atrofiado. O corpo de Cristo somos nós. E nós temos que estar em movimento. Cada um de nós tem funções no corpo de Cristo. Para estarmos envolvidos, para produzirmos para Deus. Agora isso começa na sua vida. Porque se você não for diligente com a sua vida, consigo mesmo, como você vai ser com as outras coisas? Com as outras pessoas. Aleluia. Tiago capítulo 1. Versículo 25. Nova versão transformadora, eu vou ler aqui. Obrigado, Pai, pelo espírito de sabedoria e de revelação nos conduzindo nesta manhã. Obrigado, porque a Tua palavra traz esclarecimento e luz para o nosso coração. Eu declaro olhos abertos para ver o que o Senhor quer que veja. Ouvidos atentos para entender o que o Senhor está dizendo. Um coração para ouvir e obedecer. Nesta manhã, em nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 25 de Tiago diz assim: se contudo observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Se nós observarmos atentamente a lei perfeita, qual é a lei perfeita? A palavra de Deus. Às vezes nós vivemos à procura de conhecer nossos direitos, né? Isso é importante como cidadãos. Mas sabe que a única lei confiável e perfeita e justa é a de Deus? Porque o homem, as leis que os homens criam, infelizmente, eles procuram meios de burlar as leis para os seus próprios benefícios. E quantas injustiças a gente vê no mundo, não é assim? Mas um lugar de segurança para você
É você observar e conhecer. Eu e você, nós não queremos saber os nossos direitos legais como cidadãos, e é importante isso para não sermos lesados, não é assim? Às vezes a gente passa por situação que outra pessoa pode nos lesar, mas por a gente não conhecer a lei, a gente nem sabe quais são os nossos direitos, e muitas vezes nem vamos atrás e perdemos o que temos de receber. Agora eu vou te dizer, quantas vezes o diabo tem lesado você? Amados, eu não preparei isso para falar não, eu estou seguindo o Espírito. Quantas vezes nós temos sido enganados, temos sido roubados, porque nós não estamos atentos à lei perfeita. Sabe o que é atento? É considerar atentamente toda vez que o Senhor estiver falando, toda vez que o Espírito Santo estiver trazendo instrução, a gente tem que estar totalmente ligado. É uma questão de vida ou morte. A coisa pior do mundo é ser morto em vida. Quem é uma pessoa morta em vida? É uma pessoa que não produz. É uma pessoa que não desfruta. É uma pessoa que vive uma vida sobrevivendo às duras penas. Não é o nosso caso, querido. Nós somos filhos de Deus. E aqui está as instruções. Se observarmos atentamente a lei perfeita, que os liberta, ou seja, ela nos liberta, perseverarmos nela e a pusermos em prática, sem esquecer o que nós temos ouvido, nós seremos felizes no que realizarmos. Tem muita gente procurando a receita da felicidade. Olha aqui. Você tem a receita da felicidade. Só precisa dar ouvido. Só precisa conhecer a lei perfeita. Mas para conhecer a lei perfeita, eu e você precisamos dar prioridade. Existem coisas na nossa vida que nós fazemos e agimos no automático, porque se tornou um hábito. A gente levanta de manhã, a gente já vai lavar o rosto, né? Já vai escovar os dentes, já vai pensando no cafezinho. Sabe, está na hora, queridos, de estarmos mais conscientes de quem nós somos como seres espirituais do que o ser natural, do que o ser humano. Sabe por quê? Porque ainda que como humano as coisas daqui são importantes, mas o mais importante é espiritual. Quanto tempo você acha que você tem aqui na terra? Tem irmãos nossos que nem estão mais aqui conosco, que já foram. Tem uns que foram até antes da hora, porque não observaram atentamente a lei perfeita que os libertava do engano, das influências erradas, dos espíritos enganadores. Como não perseveravam, não tinham conhecimento, eram facilmente enganados e muitos até caíram em laços e morreram até achando que era a vontade de Deus. Morrer daquele jeito. E foram antes do tempo. Estão entendendo? Olha o dano que eu e você podemos correr. A ponto da nossa vida ser ceifada. Quando não consideramos a lei perfeita, que é a lei de Deus. Às vezes a gente quer, de tudo a gente quer saber um pouquinho, a gente quer dar a nossa opinião. Está falando de política, você quer dar a sua opinião. Porque é fácil você olhar para a autoridade e meter o pau nela se você não está sentado no lugar dela. Cuidado. Deus é perfeito, Ele vê as intenções, as motivações, Ele vê o que está no coração. Às vezes, amadas, as pessoas têm até boas intenções de fazer coisas boas, mas elas são impedidas, naturalmente. E o nosso papel não está aqui para julgar a autoridade, nosso papel está aqui para orar por elas, para que haja intervenção de Deus, para que aquilo que precisa ser tirado seja tirado, e aquilo que precisa ser colocado seja colocado, para que a influência certa chegue, para que as associações certas cheguem. Deus é tão perfeito que Ele vê muito além daquilo que nós vemos, e se nós estivermos tão influenciados com o Espírito dEle, e considerando o ser espiritual que nós somos, nós vamos começar a enxergar como Deus vê. E jamais nós vamos curtir e compartilhar aquilo que Deus não curte nem compartilha. Jamais nós vamos abrir a boca para dar opinião ou falar de coisas que nós não entendemos. Quando chega a ponto de julgar, fecha a boca, meu amado, vá orar. Porque isso traz dano para a sua vida. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O diabo não tem poder sobre a minha vida nem a sua vida, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a casa de Deus. É o Espírito Santo que mora em nós, é o Espírito Santo que é o Senhor da nossa vida. Mas se eu abrir a porta para Ele, você acha que Ele não vai entrar? E nem precisa abrir porta, é só abrir brechas, porque Ele não é educado. Ele não precisa ser convidado.
Ele só apenas precisa ver um espaço. Quer que eu te diga quebra de princípio. Não brinque com a lei que é perfeita e que é vida para mim e para você. Mas sabe o que é vida? Vida completa, vida plena. Espírito, alma e corpo, conservados íntegros, em nada deficientes, maduros. Essa lei, que é a palavra de Deus, ela nos faz chegar a essa perfeição. Mas quando nós somos associados ao Espírito da palavra, temos intimidade com o Espírito da palavra. Quando você ama alguém, gosta de alguém, você procura passar um tempo com ele de qualidade. E você aproveita o máximo de tempo que você tem. Existem pessoas que você passa mais tempo com elas do que outras, né? Principalmente os casados. E você começa a descobrir particularidades. Se você for alguém cheio do Espírito da palavra, você vai estar um ajudando o outro a crescer. Então, mulheres, incentive seus maridos, sendo uma mulher de oração. Seja uma mulher sábia, uma mulher da palavra. Uma mulher que quando o marido, sabe, no momento de ira ou de raiva, falar aquilo que não corresponde, você diz, meu amor, você quer que eu concorde com você? Porque se eu concordar, isso vai ser uma realidade, isso que você está dizendo. Hã? Se tudo está ligado à plantação e colheita, o que é que nós temos plantado? Com palavras e atitudes. E às vezes, amados, nós estamos, às vezes não, nós vamos estar colhendo frutos na nossa vida, com pessoas, com família, com situações que nós temos plantado e muitas vezes nem temos observado. Às vezes você olha para a versão de você mesma, mas estou dizendo a versão sem a palavra, tá? Aquela versão que ainda está sendo aperfeiçoada. Aquela versão que tem muita coisa para mudar. E você diz, meu Deus. Quando você consegue se olhar no espelho ou parar para refletir, eu fiz isso, eu falei isso, não acredito. E de repente, porque você tem um hábito, um costume de fazer essas mesmas coisas sempre, você vai ver um filho copiando você. E aquilo que tem sido dano na sua vida todinha vai ser dano na vida dele. Porque você não mudou. E teve toda a oportunidade, porque a palavra é perfeita, está aqui para te ensinar. Está aqui para me ensinar. Nós não temos desculpa de não sermos melhores todos os dias. Nós não temos desculpas de não amar o nosso irmão como Jesus ama. Agora, Jesus ama, mas ele discerne tudo pelo Espírito. Ele sabe o que o outro precisa. E através do amor ele vai lá e supre. Eu e você não devemos ser guiados por aquilo que vê. Não devemos ser guiados pela necessidade. Não devemos ser guiados por lamentações, murmurações, vitimismo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Porque nós somos filhos de Deus. E o Espírito, através da palavra que eu e você temos colocado dentro de nós, ele vai dizer a palavra certa. O que você deve fazer? Às vezes é algo tão simples que aquela pessoa está precisando. E a sinalização chega, você vai e obedece, você libertou a vida daquela pessoa. Você salvou a vida daquela pessoa no momento que ela mais precisava, por causa de uma instrução que você recebeu daquele que sabe como instruir. E às vezes na nossa força a gente se cansa tanto, porque a gente tenta fazer pelas pessoas o que só Deus pode fazer. E quanto mais faz, parece que não entende, não ouve, não há retorno, não há resposta. Quanto mais faz, está na hora de se avaliar. Ei, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Sabedoria, peça a Deus. Oração de Efésios é algo que você tem que fazer todos os dias, pela sua vida e pela vida das pessoas que estão perto de você. Oração de Efésios. Sabe o irmão Reagan? Ele passou muito tempo orando essa oração, porque ele dizia assim, eu não quero ler a palavra como todo mundo lê. Eu quero entender. Eu quero que o Espírito da palavra me revele, me traga clareza.
Porque uma vez que a revelação chega, ela começa a fazer parte de você. Ninguém pode arrancar. Se a revelação da cura estiver dentro de você, ninguém pode arrancar. Que cura não é a vontade de Deus. Se a revelação de filiação, que você é filho de Deus, estiver em você, ninguém pode arrancar que você é filho de Deus. Agora, filho de Deus tem uma postura. Filho de Deus dá os frutos, segundo o Espírito que habita nele. Porque os frutos é de acordo com a espécie. Laranja só dá no pé de laranjeira. Eu e você, porque temos a natureza de Deus, porque temos a vida de Deus, é essa vida que vai se manifestar em fruto. E será evidenciado pelo mundo e quem estiver perto de nós, de que fato somos filhos de Deus. Quantas vezes Jesus, por aquilo que ele fazia, pelas suas obras, as pessoas olhavam para Jesus e diziam, de fato. Até os inimigos ficavam maravilhados diante da autoridade com que Jesus falava as coisas. E Jesus estava aqui como homem. O que faz de você uma autoridade espiritual sobre as trevas? É a consciência de você saber quem você é. Agora, se todo pensamento que vem contra você, porque, amados, se você deixar fazer ninho, todo pensamento que vier para você, você está com um grande problema. Aí fica igual aquelas pessoas que um dia elas estão bem, porque elas, né? Ou elas receberam um presente, ou ganhou alguma coisa, ou alguém falou algo que, né? Aí naquele dia ela está feliz com todo mundo, abraçando, beijando. O que você pedir para ela fazer, ó, é na hora. Mas também no outro dia, quando você está esperando, né, aquela pessoa maravilhosa, educada, cheia de amor, de sabedoria, daqui a pouco a pessoa está dando coice em todo mundo. Aí foi o que eu fiz. Pessoas assim é pessoas que são conduzidas e guiadas pelos pensamentos. Como o diabo não pode tocar em nós, ele joga pensamentos. Ele traz sugestões. Mas se eu e você estivermos blindados com a palavra, cheios da palavra, se a nossa mente estiver ocupada com a palavra, ele vai encontrar lugar? Pelo contrário, os pensamentos de destruição que vierem contra nós vai ser abortado. Nem vai produzir. Porque nem vai ser meditado, aquilo que não é meditado não desce para o coração. Agora, aquilo que você fica meditando, desce para o coração, daqui a pouco muda seu sentimento, daqui a pouco muda seu comportamento e daqui a pouco muda o resultado da sua vida. É por isso que é melhor ficar com o pensamento certo. Todo pensamento que vier para você, de alguém, contra alguém, de família, de qualquer pessoa, de qualquer situação, analisa pela palavra, se é de Deus ou não. Porque se não for, meu querido, descarta logo. E começa a dizer o que Deus diz. Porque foi assim que Jesus venceu Satanás. Falando o que estava escrito. E é assim que eu e você vencemos. Cheios da palavra. Falando o que a palavra de Deus. Não é falando o que eu acho, não. Não é falando o que eu aprendi na escola, não. Na faculdade, não. Satanás tem muita gente formada aí fazendo o que ele quer. Isso aí não intimida ele, não. Quantas pessoas são doutores, pessoas super inteligentes, que se aplicaram mesmo ao estudo, mas quando você vai conversar com elas, são miseráveis espiritualmente. Porque diz cada besteira, cada baboseira, que seu ouvido chega, você só ouve porque tem ouvido para ouvir, né? Mas aí você começa a discernir a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Ela começa a ser influenciada, ela começa, né, a se inflar, a se achar. E daqui a pouco ela é a dona da razão, ela sabe tudo. A verdade dela é relativa. Você tem que respeitar a minha verdade. Você tem uma verdade, eu tenho a minha. Então respeita a minha, que eu respeito a tua. Mentira de Satanás. A sabedoria humana é importante, é bom? É. Mas ela tem que estar sujeita à sabedoria de Deus. Tudo na nossa vida. Porque senão a gente acaba sendo presunçoso, orgulhoso, se achando melhor do que os outros, pisando nos outros, fazendo as coisas sem pensar no próximo, sem o amor de Deus. Sem o amor de Deus, não tem valor nenhum. Só traz dano. Amém, queridos?
Quando a gente vem para um culto como esse, onde a gente tira um tempo para sermos influenciados pelo Espírito, para recebermos instruções, nós temos que entender, eu estou indo para dar o meu culto a Deus, oferecer o meu melhor a Deus. É o primeiro dia da semana e eu quero começar o primeiro dia da semana recebendo instruções e também sendo grato ao Senhor pela vida, sendo grato por ser filho, sendo grato, sabe, pela produtividade daquilo que eu faço com as minhas mãos, pela inteligência, pela sabedoria, pela paz, pela alegria. Você começa a trazer a memória. O diabo tenta te fazer esquecer a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Virando, né, trazendo pensamento, mostrando vocês, isso. Mas isso, por que isso? Por que isso? Cuidado, não se distraia, senão afunda como Pedro. Olhe fixamente para o autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos dele, não tire os olhos da palavra. Não tirar os olhos da palavra, querido, é você dar prioridade de ser influenciado por ela, ter comunhão com ela, com o seu Pai. E naquele dia, aquilo que você meditou, aquilo que você alimentou o seu espírito, você passa o dia pensando naquilo, meditando. Qual foi a palavra de hoje? O Senhor falou. E você está fazendo as coisas e sempre que você dá uma parada, você lembra. Você lembra. Você está meditando. Você está meditando. E você está se fortalecendo. E você está amadurecendo. E você vai ter a resposta certa para qualquer situação que você enfrentar. Por causa da palavra que está dentro de você. Você vai ser o conselheiro de vida. Habilitado pelo Espírito. Para manifestar a vida de Deus. Amém? Então, quando a gente vem para um culto como esse, a gente vê essa rica oportunidade de começar a nossa semana sendo grato, dando honra, dando louvor, adoração a quem realmente é digno e merece, a quem é perfeito, aquele com quem eu e você podemos contar todos os dias, que está conosco. Essa atitude do coração de fazer o melhor, de dar o melhor, vai fazer a gente se posicionar, se esforçar, ser diligente para se vestir bem, para chegar, sabe, antes do horário, para participar de todo o culto, estar envolvido com a unção coletiva, estar envolvido com o Espírito, sabe? Nós não podemos levar um culto apenas como um ritual ou uma tradição, mas é o culto do Espírito, é o culto da vida, é o culto onde você está sendo salvo, onde você está sendo curado, onde você está sendo liberto, onde instruções têm chegado. Deus, Ele já esteve no seu amanhã. Ele sabe o que você vai passar. Ele sabe o que você vai enfrentar. Ele sabe o que o diabo está tramando contra você. Mas pelo seu Espírito, Ele se antecipa para te instruir. Mas se você não estiver atento à instrução, você vai ser pego de surpresa. E não vai saber como agir. Mas Deus não te chamou para ser filho dEle, para você ser pego de surpresa diante das situações. Você tem que estar preparado, cheio da palavra e saber como agir. Por considerar Ele, por ter comunhão com Ele. O Espírito vai te sinalizando. Então você vem dar o seu culto a Deus, você fica atentamente, do início até o fim. Ligado, seu espírito ligado com o Espírito de Deus. Não tem como você sair daqui do mesmo jeito. Você já começa a sua semana com milagres. Porque você está reconhecendo aquele que faz milagres na sua vida, está com você. É em tudo, queridos. É em tudo. Tudo aquilo que é importante para nós, a gente se esforça, sabe? Para fazer o nosso melhor. Quantos investimentos a gente não faz num salão? Não é assim? Comprar uma roupa para estar apresentável naquele dia. Aquilo que a gente considera importante, a gente investe. Considere importante a sua vida espiritual. Nada deve ser mais importante do que ela. O seu culto a Deus não deve ser negociável. Você não pode ter lugares mais importantes do que o seu cultuar a Deus. Cuidado, para não ser pego dormindo quando Jesus voltar.
Mas só vai estar ativo e esperto. E só vai ouvir a trombeta quem estiver, como corpo funcionando, ativo, praticando a palavra, sabe, se ocupando com o que a palavra diz, se enchendo da palavra, sabe, e vai se examinando. Pensamentos, sentimentos, está fora do padrão da palavra, rejeita. Deus te deu domínio próprio. Deus te criou para dominar e não para ser dominado. Você tem um controle nas suas mãos do pensamento que vai ficar e do pensamento que tem que sair, do que vai governar a sua vida, do que não vai governar a sua vida. Não são os nossos sentimentos que devem nos governar, que devem nos controlar, mas sim o sentimento de Cristo. Mas sim, o Espírito da palavra, é esse que tem que nos guiar. Mas para que Ele nos guie, eu e você temos que estar focados, observando, considerando o que a palavra de Deus diz. Assim não seremos enganados. Amém, queridos? Precisamos nos exercitar diariamente com a palavra de Deus. Nós sabemos que o nosso estilo de vida é uma vida de fé. E fé crê e fala. Crê em quê? Crê na palavra. Sabe, eu sei que a nossa salvação em Deus, ela foi completa. O Senhor nos justificou. Sabe, hoje nós estamos diante dele sem culpa, sem medo, sem condenação, tendo acesso à sua presença, vivendo como filhos, tendo intimidade por conta do preço que Jesus pagou. Mas a salvação, ela tem processos. O que foi salvo foi o seu espírito. Diga, o meu espírito foi salvo pela palavra. Então, o seu espírito foi recriado por Deus. Por isso que você tem a natureza de Deus. Por isso que eu tenho a natureza de Deus. Mas a sua carne, ela não foi salva. A sua carne tem que ser crucificada. A sua alma, você tem que estar salvando ela todos os dias com a palavra. É pela prática da palavra que nós salvamos a nossa alma. Porque se a nossa alma não estiver sendo instruída pela palavra, exercitada com a palavra, ela vai ser um problema para a gente receber aquilo que no Espírito já é nosso. Estão entendendo? A inconstância está na alma, influenciada pelo que vê, influenciada pelo que ouve, influenciada pelas circunstâncias. Uma mente renovada é uma alma renovada. E se todos os dias nós estamos expondo a nossa alma, ministrando a nossa alma com a palavra de Deus, nós vamos estar salvando a nossa alma. Consequentemente, os nossos sentimentos vão estar alinhados ao que Deus pensa ao nosso respeito, ao que a palavra diz. Amém, queridos? E o nosso corpo, esse será o último que vai ser glorificado, porque ainda nós estamos limitados a um corpo terreno, a um corpo físico. Não tem como eu estar aqui e estar em outros lugares ao mesmo tempo. Mas Jesus vai resolver isso quando Ele voltar. E nós teremos um corpo como o dele, glorificado, onde nada vai nos limitar a espaço nem a lugares. Está vendo o processo da salvação? O espírito é salvo e você começa a salvar a sua alma todos os dias pelo exercício diário da palavra. E a salvação da sua alma vai te livrar do dano da morte. Porque se a sua alma está sendo salva, não haverá lugar para a sua carne dominar. Agora, se nós não estivermos salvando a nossa alma com a palavra e a nossa carne dominar, amados, o que é que a gente vai experimentar? O velho homem, sabe? As velhas práticas. Não tem mais lugar nessa nova vida, nessa nova natureza. Os velhos pensamentos, os velhos comportamentos. É hora de se fazer tudo novo. E sou eu e você que decidimos. Deus me deu uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Eu comecei tudo de novo. Vou começar da maneira certa. No modelo de Deus, no padrão de Deus. O apóstolo Paulo, eu estou encerrando, trazendo instruções para Timóteo. Ele disse assim: exercita-te, Timóteo, na piedade. A Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade nos foram doadas em Cristo. E a Bíblia diz que a piedade para tudo é proveitosa. Ela diz que os exercícios físicos, ele tem um proveito, mas é pequeno para o corpo.
Mas a piedade para tudo é proveitosa. E lá em Timóteo, você vai ver o apóstolo Paulo, né, no livro de Timóteo, trazendo essa instrução para ele. Exercita-te na piedade. E você vai... Piedade, o que é piedade, querido? É uma vida de reverência, de consideração, de respeito pela palavra, por aquilo que ela diz. É uma vida de santidade. É você não deixar ser contaminado por a influência mundana. É você não deixar ser contaminado pelo comportamento mundano. É você não se amoldar ao mundo, à prática do mundo, ao que o mundo faz. Não! Uma vida piedosa é uma vida de reverência, é uma vida de temor ao Senhor, é uma vida de viver nos seus princípios. E Paulo ainda diz a ele, ó, seja o padrão dos fiéis. Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade, porque ele era um jovem pastor. Mas ele diz, mas seja o padrão dos fiéis. Diga, eu devo ser o padrão, o modelo dos fiéis, daqueles que seguem a Jesus. Aí ele diz, como eu vou ser padrão? Na palavra. O que é que você tem dito? O que é que tem saído da sua boca? No trato. Como você tem tratado as pessoas. Porque se você é íntimo do Senhor e se você ama a sua palavra, essa palavra, ela vai salvar pessoas e não matar. Na palavra, no trato, né? No trato uns com os outros, esposo com a esposa, esposa com o esposo. Ei, começa a entender que cada um de nós temos um grande valor para Jesus. Sabe que Ele morreu por cada um de nós e somos filhos dEle. Se alguém maltratar seu filho, ele vai ter que se ver com você, não é? Então não maltrate os filhos de Deus, não. Ainda que seja a sua mulher. Mas ela é filha. Cuidado com o que diz. Irai-vos, mas não pequeis. Ainda que seja o seu marido, mas ele é filho. Cuidado com o que diz. Trato. No servir, no corrigir. Aquilo que você não quer para você, não queira para os outros. Ande em amor. Você tem um espírito de excelência, o Espírito de Deus, que te ensina a ser excelente como Ele. Palavra, trato, amor. O amor é a nossa marca, não é? Porque Deus é amor e nós conhecemos Deus. Nós somos filhos desse amor, então nós vamos manifestar esse amor. Seja o padrão dos fiéis na fé. Não negocie a sua fé. Não negocie o que a palavra diz. Está escrito, ponto final. É assim que eu vou viver. É assim que eu vou praticar. E na pureza. Seja puro, incontaminado do mundo. Como é que eu e você vamos ser puros? Nos santificando pela lavagem da palavra. Isso vem pela prática. Amém. Diga, eu fui chamado para ser o padrão, o modelo, a referência dos fiéis de um filho de Deus. Não somente pelo que você fala, também. Mas é a sua vida. Porque eu tive um tempo aqui, pequeno, para ministrar alguma coisa da parte de Deus. E hoje eu só falei aquilo que o Espírito trouxe ao meu coração. Esboço. Eu decidi seguir a inspiração. E eu quero te dizer, hoje mais do que nunca, a igreja do Senhor, ela tem que parar para ouvir o que o Espírito está dizendo. E nesses dias, eu ouvindo ministrações, né, do nosso ministério em várias igrejas, eu estava até comentando com a Sandra sobre o zelo de Deus, o Espírito Santo preparando, chamando o povo para ser diligente nas coisas de Deus. Diligência é empregar força, é se dedicar. Ninguém passa no concurso sem se dedicar a estudar. Como é que você vai ser aprovado por Deus se nem se esforça para ser diligente nas coisas pequenas que Ele tem lhe confiado? Diligência. O Senhor tem nos chamado para diligência, para fazer a nossa parte, que a parte dele já está feita. Amém? Você está seguro nele. Vamos ficar em pé? Aleluia. Você está seguro em Deus. Ei, você na palavra, você está seguro. Nenhum mal te sucederá.
nem praga nenhuma chegará na sua casa. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor receberam ordens ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E você será sustentado pela palavra que você tem se alimentado. Preste atenção. Você é sustentado pelo alimento que você tem considerado. A palavra que você tem recebido. E você tem se alimentado, dado ouvido para praticar. É essa palavra que está sustentando a sua vida. Se tem algum sintoma, alguma coisa que está fora do lugar, eu estou falando de forma espiritual. Quanto mais você se alimentar, quanto mais você se alinhar, nenhuma praga. O diabo pode até procurar lugar, mas ele não vai encontrar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra, a tua lei, ela é perfeita. E ela nos instrui e nos sinaliza como nós devemos viver e andar. E como teus filhos, Pai, nós queremos e vamos viver como Jesus andou e viveu nessa terra. Vivendo uma vida para te agradar. Sabe, sendo o padrão dos fiéis. Que o mundo venha conhecer o Senhor. Através da nossa vida, do nosso caráter. Do nosso comportamento, do nosso trato. Do nosso amor. Do nosso comprometimento contigo, Pai. Em nome de Jesus eu declaro. Clareza espiritual. Sinalizações do Espírito chegando para os teus filhos, Pai. E eles sendo rápidos para ver as sinalizações, para perceber as sinalizações e rápidos para obedecer. Em nome de Jesus, todo peso caindo por terra. Tudo aquilo que prendia ao passado ou a alguma situação sendo deixado para trás. E os teus filhos avançando. Pela prática da palavra, pelo discernimento do Espírito, avançando para cumprir o propósito para o qual o Senhor os criou, sendo frutíferos em tudo que realizarem, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos, sejam abençoados.